Os sinos da antiga torre do relógio ecoavam por todo o campus da Academia de Magia Alpias Alpias, anunciando o início de um novo dia. Sob a luz dourada do sol, fileiras de alunos em seus uniformes impecáveis apressavam-se através do grande portão de pedra, criando uma cena vibrante e cheia de vida. No meio da multidão, Shirone Aryan caminhava em silêncio, segurando um livro, com o rosto tentando manter a calma. No entanto, os murmúrios ao redor não paravam de alcançar seus ouvidos. "Aquele não é ele? O cara que estava flertando com a Amy?", disse uma voz feminina rindo. "É engraçado, mas uma pena", intrometeu-se outro, o riso deles misturado com escárnio. Shirone soltou um suspiro de alívio. As memórias do incidente de 4 dias atrás inundaram sua mente, o dia em que ele havia ficado extremamente envergonhado e em pânico, pensando que nunca mais seria capaz de andar de cabeça erguida nesta academia. No entanto, ele se acalmou. "O barulho se acalmou tão rápido, achei que eles iriam me provocar muito mais. As fofocas sobre mim devem ter desaparecido, certo?" Assim que terminou seus pensamentos, o olhar de Shirone parou involuntariamente em uma figura familiar à distância. "Aquela é a Sênior Serielle?", ele se lembrou de repente. Embora houvesse um grande mal-entendido relacionado ao incidente do café, ele não a odiava. Ele pensou consigo mesmo. "Normalmente ela sempre anda com a Amy. Aconteceu alguma coisa?" Serielle caminhava por uma estrada de paralelepípedos com a mente em turbilhão. Ela segurava o livro junto ao peito, mas sua mente vagava em algum lugar distante, cheia de preocupação. De repente, uma voz familiar ressoou, interrompendo seus pensamentos. "Serielle senpai?" Serielle se virou em choque e gritou em pânico ao perceber que quem a chamara era Shirone. Em seu frenesi, ela agarrou o colarinho da camisa de Shirone, seus olhos roxos cheios de medo e confusão. Ela o bombardeou com perguntas. "Por que você está aqui? E Amy? Amy, o que você está dizendo? Olhe isso, você não está ferido?" Ela enfiou um pedaço de papel na mão de Shirone. Seus olhos azuis se arregalaram de surpresa ao ler a caligrafia. Ele gaguejou. "O que é isto?" O conteúdo da carta o deixou paralisado. "Estou com Shirone. Venha para o salão de treinamento número 14 antes das 18 horas ou eu o castrarei. Se você contar aos professores, farei você se arrepender por toda a sua vida." Uma sensação de frio percorreu a espinha de Shirone ao ler a assinatura no final da carta. Ele ficou atordoado, sua mente girando com perguntas. "Fui sequestrado? E quem é essa pessoa? O Mago Negro?" 30 minutos antes, no pátio da escola, enquanto Amy e Serielle caminhavam pela rua de paralelepípedos, uma voz arrastada veio por trás. "Olá, veterana, você está bem?" Serielle franziu a testa aborrecida. "É esse cara de novo." Amy virou-se abruptamente, seus olhos azuis faiscando de raiva. Ela rosnou. "Como ousa falar comigo? Tenho certeza de que mandei você sumir." Diante da fúria de Amy, o estudante apenas sorriu presunçosamente. Ele estendeu um envelope, então arrogante. "Acho que você deveria ser menos arrogante. O chefe quer vê-la." Serielle se inclinou para perto do ouvido da amiga, sussurrando. "Apenas ignore pessoas como ele." Amy lançou um olhar desdenhoso ao estudante. "É por isso que ele é apenas um estudante do 5º ano." O estudante não se intimidou, continuando com voz cheia de insinuação. "Ele disse que se eu transmitisse a mensagem assim, você ouviria. Aceite o convite se não quiser que seu homem seja arruinado." Serielle fez uma careta de nojo com a ameaça descarada. Puxou Amy pela mão. "O que diabos você está falando? Que nojo! Vamos logo para a biblioteca." Mas, contrariando as expectativas de todos, Amy de repente arrancou a carta da mão do estudante. Serielle, surpresa, chamou suavemente o nome de sua amiga em confusão. "Amy?" A carta nas mãos de Amy tremia incontrolavelmente, cada palavra como uma faca que se cravava fundo em sua mente. "Estou com Shirone. Venha para a sala de treinamento 14 antes das 6 da tarde." O conteúdo ameaçador fez os olhos azuis da garota ruiva se arregalarem de surpresa. Shirone foi sequestrado? A imagem de Jake com seu olhar rancoroso e a joia azul no ombro de sua jaqueta surgiu claramente em sua mente. É ele, o homem que ela havia avisado que nunca mais seria capaz de usar magia. Jake, aquele desgraçado. A raiva explodiu. Amy amassou o papel em sua mão e o jogou fora com decisão. Ela virou as costas e se afastou, tentando parecer indiferente. "Deixa pra lá, não tenho nada a ver com ele." O estudante que acabara de entregar a carta encolheu os ombros, fingindo inocência. "O que foi? Eu sou só um mensageiro." Então virou os calcanhares e foi embora com um sorriso enigmático. Enquanto Amy tentava negar tudo, Serielle, curiosa, pegou o pedaço de papel amassado. Seus olhos roxos se arregalaram ao ler o conteúdo. Ela se virou assustada para a amiga, a voz cheia de preocupação. "A Sociedade dos Magos Negros não é uma sociedade má? Eles intimidam e provocam estudantes talentosos. Por que eles sequestrariam Shirone? Isso tem algo a ver com você, Amy?" Sendo questionada insistentemente, Amy virou o rosto, com gotas de suor na testa. Ela não podia mais negar, pois no fundo, ela sabia que a causa era aquela noite em que ela não conseguiu se conter e agiu contra o outro.
Cerielle ansiosamente estendeu um papel amassado, sua voz tremendo. Vamos contar ao professor. De frente para ela, Amy estreitou os olhos ligeiramente, um sorriso fraco, quase zombeteiro, pairando em seus lábios. Ela levou o dedo indicador ao queixo com uma expressão pensativa. O professor não é só Chirone, você também estará em perigo. No fundo, Amy sabia que era a coisa certa a fazer, mas o problema não era tão simples. Ela imaginou a cena assustadora. Se o conselho de professores interviesse, no processo de descobrir a verdade, ela e Chirone teriam que explicar seu relacionamento. E então, o passado dela seria revelado. Se as coisas chegassem a esse ponto, eles descobririam que Chirone era apenas um plebeu. A memória surgiu de repente, tão clara quanto o dia anterior. Ela se lembrou do momento em que falou com Chirone, seu tom irônico e ameaçador. Para um plebeu entrar aqui, você deve ter se humilhado muito, não é? Seria uma pena se você fosse expulso, não seria? Em resposta às suas palavras na época, Chirone, embora seu rosto estivesse pálido de medo, tentou ficar de pé, seus olhos brilhando com uma estranha determinação. Se me tornar seu faz-tudo significa que você confiará em mim, eu farei isso. Mas então, outra imagem, mais dolorosa, surgiu na mente de Amy. A cena de Chirone quando criança, ajoelhado no chão, rodeado pelas sombras de valentões. Ele gritou desesperadamente. A realidade a puxou de volta. O rosto de Amy empalideceu, a angústia evidente em seus olhos. A última memória, também a mais profunda, era a imagem de Chirone caído no chão de pedra fria, seu corpo machucado, seus olhos quebrados fixos nela, um fraco pedido escapando de seus lábios ensanguentados. Por favor. Um ar pesado envolveu Amy, seu rosto se contorceu, os olhos fixos e determinados olhando para frente. Cerielle, Amy disse, a voz monótona mas com uma determinação oculta. Ela entregou sua mochila à amiga. Eu vou sozinha. Se eu não voltar antes das 7, avise o professor. Cerielle pegou a mochila em pânico, a outra mão ainda segurando o papel amassado. O quê? Por quê? O que você vai fazer sozinha? Você nem sabe quantos deles há. Sem olhar para trás, Amy deu passos firmes pela estrada de pedra, sua silhueta exalando solidão mas também força. Desculpe, mas tenho meus motivos. E não se preocupe. Mesmo que haja 10 idiotas como Jake, eles não são nada pra mim. Um sorriso de escárnio confiante e desafiador passou por seus lábios, com uma aura assassina vermelha pulsando ao redor. Ao ouvir a história, Chirone correu, segurando um papel semelhante. Ele olhou para Cerielle com uma expressão de descrença. Então, a irmã Amy foi me salvar? De jeito nenhum. Uma pessoa tão má como ela? A dúvida desapareceu rapidamente, substituída por preocupação e urgência. Então ela foi sozinha, certo? Mas o que estamos fazendo aqui? Cerielle apertou os punhos, seu rosto revelando confusão e ansiedade. Amy disse que tinha um motivo pessoal para não poder ignorar isso. Esta é a primeira vez que ela me pede algo assim. Chirone ponderou, tamborilando o queixo com o dedo. Cerielle me disse para esperar até às 7, ele pensou. Provavelmente uma situação de força maior, mais uma hora de reserva para garantir. Ele olhou para o relógio de bolso em sua mão, o ponteiro das horas exatamente no 6. A razão pela qual ela não quer contar ao professor é para manter nossos segredos. Nossos segredos se entrelaçaram. Isso significa que os olhos azuis celestes de Chirone de repente se arregalaram quando um pensamento preocupante. Será que ela foi sozinha para manter nosso segredo seguro? Essa percepção foi como um banho de água fria. Ele se levantou apressadamente, pegando sua pasta. Eu também tenho que ir. Cerielle, assustada com a ação repentina de Chirone, senpai, por favor, espere até a hora marcada, e jogou a bolsa de volta no banco. Chirone disparou como uma flecha, sua capa preta esvoaçoando aos ventos. A 14ª área de treinamento fica na montanha, ele murmurou para si mesmo enquanto ofegava. Será que chegarei a tempo? Naquele exato momento, uma figura inesperadamente saltou no ar por trás. Correndo assim, quando é que vamos chegar lá? Antes que Chirone pudesse se recompor, Cerielle passou os braços ao redor dele. Uma onda de energia azul turquesa brilhante irrompeu, envolvendo os dois. Ela declarou com firmeza: será melhor se eu for com você. Vamos usar a quantização de luz. Segure firme. Uma ponta de dúvida passou pelos olhos azul celestes de Chirone ao notar algo incomum. Um brilho dourado intenso emanou subitamente de suas mãos, espalhando-se até o chão de seixo sob seus pés. Imediatamente, uma coluna de luz colossal irrompeu do chão, envolvendo completamente o corpo de Chirone. Uma corrente de energia mágica pura e poderosa o ergueu, impulsionando-o para o céu em um grito agudo. Dentro de um edifício próximo, a luz ofuscante invadiu pela grande janela, assustando os outros aprendizes. Um deles, maravilhado, apontou para fora, gaguejando. O que é aquilo? Quem está usando magia? Empurrado para o ápice da coluna de luz, Chirone ainda estava atordoado, sem tempo para assimilar o que estava acontecendo. Mas então, a sensação de ausência de peso desapareceu abruptamente, substituída por uma queda livre e aterrorizante. O terror absoluto era visível em seus olhos ao perceber que estava despencando em direção ao chão. O grito desesperado de Chirone rasgou o ar, enquanto a floresta densa abaixo ficava cada vez maior, como se estivesse prestes a engoli-lo.
Cerielle gritou com entusiasmo, a teletransporte seria perigosa se acertássemos uma árvore, então vamos voar daqui mesmo. Um rastro de luz verde esmeralda rasgou o ar, cruzando a floresta densa a uma velocidade vertiginosa. Surpreso e despreparado para a aceleração súbita, Chirone não conseguiu evitar soltar um grito agudo. Ambos aterrissaram num redemoinho de vento, levantando uma nuvem de poeira. A viagem terrível deixou Chirone cambaleante, com uma sensação de náusea subindo pela garganta. Ele correu apressadamente para uma árvore próxima e vomitou sem parar, resmungando continuamente. Meu Deus, não tive tempo algum para me preparar mentalmente. Enquanto isso, Cerielle já estava no meio do campo de treinamento deserto, chamando em voz alta. Amy, onde você está? Ela ofegou, olhou em volta e continuou com um ar confuso. Não é ninguém. Que estranho, não é? Chegamos 10 minutos antes do horário combinado. Ainda tentando se recompor, Chirone encostou-se à árvore e apresentou sua dedução. Acho que eles mudaram de local. Como o local anotado no papel foi exposto, talvez eles tenham considerado que os professores seriam informados. Cerielle perguntou preocupada. E a Amy? Chirone endireitou-se, o rosto sério. O plano deles é bem meticuloso. Pensamentos caóticos turbilhavam na mente de Chirone, palavras sobre segredos, o passado, sua identidade plebeia e o risco de expulsão giravam em espiral. Não era hora de se preocupar com a revelação de sua identidade. Ele percebeu que a situação era provavelmente muito mais perigosa do que eles imaginavam. Com o rosto tenso e os olhos brilhando com urgência, Chirone virou-se para a veterana que o acompanhava. Sênior, por favor, volte e reporte tudo ao professor. Você irá mais rápido sozinha. Cerielle hesitou, respondendo confusa. Mas Amy disse que ele tinha uma razão e me pediu para esperar até às 7. Chirone interrompeu apressadamente com um olhar determinado. Está tudo bem, a razão sou eu. Se eu ajudar, nada de mal acontecerá. Então vá logo. Cerielle ficou paralisada, os olhos roxos arregalados de surpresa. Grandes pontos de interrogação pareciam surgir ao seu redor. Ela segurou a cabeça, aparentemente incapaz de acreditar no que acabara de ouvir, e então gritou uma série de perguntas. O quê? A razão importante é você? Qual é a relação de vocês dois? Os rumores de que vocês estão saindo em segredo são verdadeiros? Qual é a verdade que eu não sei? Não há tempo, Chirone interrompeu seu surto em pânico. Quanto mais demorar, mais perigoso será. A urgência na voz de Chirone finalmente trouxe Cerielle de volta à realidade. Ela assentiu decisivamente. Eu entendi, é muito perigoso para você aqui, então espere aqui. Dito isso, ela imediatamente se virou e correu a toda velocidade em direção à academia. Observando a figura de Cerielle desaparecer na distância, Chirone soltou um suspiro de alívio. Ele reprimiu sua ansiedade, seus olhos tornaram-se afiados e determinados. As montanhas eram algo com que ele já estava muito familiarizado. Uma vasta corrente de poder mágico azul explodiu, varrendo a floresta com um rugido ecoante. Talvez eu consiga encontrar rastros, ele murmurou para si mesmo com uma expressão determinada. Sua magia se espalhou, iluminando cada tronco de árvore, cada lâmina de grama, procurando o menor indício, e então ele conseguiu. Encontrei, a pegadas, a energia mágica se dissipou, devolvendo à floresta sua quietude habitual. Chirone ajoelhou-se, observando atentamente as marcas fracamente luminosas no chão. Estas são as pegadas de duas pessoas, deixadas há pouco tempo, ele analisou em voz baixa, mas então suas sobrancelhas se franziram. No entanto, elas desapareceram abruptamente no meio do caminho. Será que eles voaram? Nesse exato momento, um som estranho e intermitente ressoou, fazendo Chirone levantar a cabeça bruscamente em um sobressalto. Que som é esse? O rosto de Chirone empalideceu, um pensamento aterrorizante se insinuando em sua mente enquanto ele gaguejava em horror. Não pode ser? O pôr do sol descia, atingindo uma vasta extensão do céu distante com tons de laranja brilhante e cintilante. Chirone parou abruptamente, uma premonição sombria se infiltrando em sua mente e fazendo-o olhar para trás. Aos seus olhos, acima da distante cordilheira, uma enorme coluna de fumaça preta e espessa subia em espiral diretamente para o céu, uma visão incomum e alarmante. A serenidade no rosto de Chirone desapareceu imediatamente, substituída por extrema tensão e preocupação. O que aconteceu? A pergunta ecoou em sua mente. Ele precisava chegar lá imediatamente. Em um instante, o conhecimento sobre os tipos de magia de movimento surgiu em sua mente. Teletransporte, uma magia do tipo luz, só permitia o movimento dentro de um curto raio de 10 metros, e não era adequada para uma distância tão grande. A opção muito mais viável era o voo. Era uma magia do tipo vento, combinando dois tipos de magia de forma equilibrada e sendo usada por muitos magos devido à sua acessibilidade. Essa era a maneira pela qual ele poderia chegar rapidamente ao local de onde a coluna de fumaça estava emanando.